boa noite. Bem-vindo aí, Luciano, Eduardo, todos os alunos que estão com a gente. Boa noite e bem-vindos à matéria de gestão financeira. A gente vai ver algumas coisas sobre essa matéria, ela vai ser muito ligada à apostila anterior que a gente viu. Também ela é meio ligada à análise de custos, também à área de contabilidade e várias outras disciplinas da gestão, né? Vamos dizer, meio das exatas. O objetivo dessa primeira unidade é apresentar o ambiente da gestão financeira, como demonstrar também a tributação dos resultados do ano da empresa, também explicar as demonstrações financeiras, como calcular as diferenças dos índices, mostrar também a importância que tem o fluxo de caixa perante a empresa e analisar as variáveis da gestão financeira. Boa noite, Alvenir, tudo bem bom? Bem-vinda! Está dividido em 3 tópicos esse plano de estudo, e no tópico 1 a gente vai ver o ambiente da gestão financeira, certo? Boa noite para você também. No tópico 2, o fluxo e o planejamento. E o tópico 3, as variáveis na gestão financeira. Boa noite, Suelen, bem-vinda. E vou trazer Boa noite, nós... prof. Tudo certo com você? Tudo certo. Vocês também aí, tudo tranquilo? A gente vai iniciar gestão financeira da unidade 1. A gente vai ver nessa introdução, se a gente for definir as finanças, a gente pode dizer que é a arte da ciência da gestão do dinheiro, como você lida com ele, como você consegue economizar ou aplicar ele em qualquer parte financeira, tanto pessoal como empresarial. Uma ciência, algo que a gente tem que aprender desde quando nasce. Então a gente pode definir as finanças onde envolve as pessoas, empresas, onde se tem a circulação de dinheiro, tanto de recebimento quanto pagamento e também, claro, do investimento. Cada um precisa saber gerenciar o seu dinheiro e fazer render. Infelizmente não é a nossa realidade. Muitas pessoas às vezes gastam até todo o salário antes dele vir para a mão da pessoa. Tem uma impulsividade, tem várias coisas que às vezes atrapalham a gente. E na empresa, se não tiver um bom gestor preparado, também ocorre isso. Pode ocorrer com certeza esse estilo de gestão que não é muito controlado aqui no nosso decorrer. Deixa eu pular para o outro lado ali. Tanto as empresas públicas como as privadas têm essa parte, né, de reduzir o custo e obter o lucro de alguma forma para poder manter, fazer a manutenção da empresa e também a ampliação, mesmo que ela seja uma rede pública, ela precisa de uma manutenção, ela precisa de uma ampliação e de um investimento. Mas para a gente ter uma noção que ela está envolvida em todos os parâmetros, então onde cada um precisa gerenciar o seu dinheiro e fazer ele render, como as empresas públicas e as privadas, como a gente estava dizendo, e ainda as empresas elas podem ser tanto firma individual, onde você é o dono da própria empresa, você tem ali o seu próprio capital de giro e trabalha sozinho, tem seus funcionários, e sendo o único dono e com responsabilidade ilimitada, você que responde por toda a decorrência que acontecer com essa empresa. Pessoas com pequenos estabelecimentos geralmente é o mais comum, né? Então a tributação sobre esse rendimento é como uma pessoa física, então você vai se registrar e também vai estar envolvido o seu CPF junto quando você tem uma empresa individual. Também a gente tem as empresas como sociedade por cota única, que é onde cada um tem sua responsabilidade, é limitado, exige a existência de 2 ou mais sócios. Então, por isso que ela é chamada de ilimitada. E distingue entre diferentes atividades que podemos ser tanto indústrias, comércios e de serviços. Então pode ser uma área bem vasta dentro desse segmento e também dependendo da razão social, que a gente vai ver a divisão, quantos sócios, a sociedade, ou ainda a sociedade já por ações, que também não é muito conhecida aí no nosso campo, mas é onde você tem participação de uma cota da empresa. Por ações, ela é formada por acionistas, que compram as ações ordinárias ou preferenciais, limitando a responsabilidade. Tanto podem comprar essas ações para ser acionista ou ainda de várias empresas. Eles podem negociar e ainda pode ser anônimo ou não nessas ações. E ainda pode negociar elas nas bolsas de valores ou através de corretores, que é o mais comum, porque eles são já especialistas nessas áreas. Aí fica mais fácil para eles fazerem esse estilo de transação. Então pode ser pessoas de diferente área que atuam aí interagindo com as finanças. Exemplo que a gente pode dar é como se fosse um departamento de compras
onde os fornecedores apresentam diferentes valores ou condições de pagamento para o seu cliente. Então, você vai querer pagar à vista, é tanto, quer pagar a prazo, é tanto, você quer dar uma entrada, é tanto. Tem várias condições e você vê qual que vai se comportar melhor, né, com a sua realidade, com o seu entorno. Então, como diz a frase, não basta saber, é preciso saber fazer. Hoje em dia as pessoas se confundem bastante, mas eu trouxe essa frase aqui porque ela colabora muito com o nosso pensamento. Às vezes a pessoa tem a teoria, não, eu sou formado não sei o que lá, eu tenho diploma de MBA, não sei o que lá, mas você já atua na área? Não, estudei minha vida inteira. Pô, isso aí não é um ponto tão vantajoso assim, porque você sabe de tudo o que ocorre, a modernidade, como está os avanços, mas você não sabe a aplicação da máquina. E ali é preciso saber fazer. E tem aquela pessoa também que não tem quase formação nenhuma, mas mexe com aquele maquinário ou com aquele setor por muitos anos. Então facilita a vida dele. Mas o que as empresas estão procurando hoje? É essas duas modalidades? Na verdade, é a união dessas duas modalidades. Alguém que tem as formações técnicas, os conhecimentos teóricos e também sabe fazer a aplicação, tem uma experiência dentro daquela área, daquele setor ou com aquele maquinário. É isso que as empresas estão procurando, juntar o útil ao agradável, a sua teoria com a sua prática. Então, como funciona na relação desse setor, no setor financeiro, com os outros setores da empresa? Também tem que ter essa relação, como a gente viu aqui no nosso exemplo. Com essa gestão financeira, ela é integrada tanto na teoria econômica como na contabilidade. Claro, a gente tem que ficar atento nas atividades econômicas, como as mudanças políticas, como a gente vai ter agora, na oferta e na demanda, se tem alguém procurando esse produto, se eu devo investir ou se eu devo tentar inovar, né, dentro do produto, de um contexto talvez de cores ou modificar um pouco o modelo, e também, claro, ver se não vai afetar a formação de preço dentro desse produto. Quando a gente inova, a gente não sabe exatamente como vai ser a reação do nosso público. Então essa parte a gente tem que ficar muito atento o que fazer. Esse o gestor tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver como que pode ter essa reação, como os custos dos juros, se eles forem comprar matéria-prima, sei lá, parcelada ou financiada, pegar um empréstimo no banco. Tem que também observar muito a inflação, como é que ela está, se está alta, se está baixa. Resumindo, pode ficar aí de olho no mercado, você tem que acompanhar o mercado e ver como é que ele está rodando, como é que está as concorrências, os clientes e todos esses que são envolvidos dentro dessa transação, para poder, né, fazer o rendimento do dinheiro para obter, claro, o lucro. Vou mudar o nosso slide aqui, que ele vai contribuir com a gente. Tributação das empresas, para a gente poder entender um pouquinho dentro dessa relação. Agora a gente terminou de ver o ambiente da gestão financeira e assim a gente vai trazendo também um Uni para colaborar com a gente. Ele diz que você é responsável por controlar o seu dinheiro e fazer rendê-lo. E eu concordo plenamente com ele, porque se a gente não saber lidar com o nosso dinheiro, é claro que as pessoas que vão estar envolvidas nele não vai saber diretamente o que fazer. Se a pessoa recebe o dinheiro muito fácil, ela gasta muito fácil também, ela não vai saber dar o valor necessário para que você possa aproveitar esse dinheiro. Então aqui o Uni traz em colaboração com a gente para poder acompanhar o nosso pensamento. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a tributação das empresas, que nós trabalhadores, vou dizer assim, trabalhamos em quê? Para pagar as contas e às vezes fazer algum investimento quando a gente tem a oportunidade de sobrar algum dinheiro, que pelo menos é o que a gente tem. Dentro do contexto, por sua vez, as empresas também ganham seu dinheiro a partir de resultados das vendas dos produtos e serviços com o mesmo intuito, poder juntar algo e fazer o seu reinvestimento na própria empresa ou nos produtos, material, tem várias coisas, novos funcionários, treinamento, mas que ela consiga evoluir, onde os governos também têm os governos, tanto municípios, estaduais, como os nacionais e a estrutura pública, onde eles vão receber uma fatia disso também, recebendo as receitas das estatais aí nas pessoas físicas e também jurídicas. A gente não paga o imposto, a gente não tem a contribuição, é essa parte que os governos, município, dependendo de onde a empresa está instalada, eles têm essas partes, essas obrigações, né? Através de impostos e de taxas e tributos cobrados sobre a circulação de mercadoria, dos produtos, fabricação, direta ou indiretamente, juntamente com a empresa. Então, quando a gente compra
ou adquire um bem ou um móvel, acabamos contribuindo com algum tipo de imposto, alimentos, a gente compra no supermercado, os custos, os lucros, os impostos, tudo isso está embutido. Os exemplos também são os veículos, PVA que a gente paga, o IPTU de nossa casa, montadoras também, concessionárias, elas também pagam os impostos para os governos. Então, como vocês vão ver, é uma cadeia onde todo mundo paga um pouquinho no final das contas. Isso para poder aquecer a economia. Então imagina se o imposto sobre o medicamento fosse ali no exemplo de 50% e o tal medicamento que a gente está colocando no nosso modelo custasse R$50. Então esses R$25, que vai ser o medicamento na verdade, outros 25%, que é os 50%, é de imposto. Então, para a gente entender um pouquinho, principalmente aqui no Brasil, sem esse imposto você ia pagar R$25, ou ainda compraria 2 medicamentos, ou pagava metade. Então tem várias circunstâncias que a gente vai ver que o imposto realmente, principalmente no Brasil, ele é bem alto, tem uma tributação muito alta. Podia dar uma melhorada, quem sabe. Quando a gente faz declaração, exemplo aqui do imposto de renda, que a gente faz anual, pelo menos a maioria ou a grande maioria dos brasileiros tem que fazer a declaração, de preencher os dados pessoais, os bens que você possui, os pagamentos e os rendimentos que você teve durante o ano. Então quem tem mais de um emprego, além do imposto já deduzido, folha de pagamento, a gente pagar também para o governo mais impostos sobre o produto que a gente comercializa. Então, como vocês vão ver, ele está o tempo todo dando um jeitinho de tirar um pouquinho da gente. Aqui a gente vai trazer um outro UNE que também ele vai contribuir. Para maiores detalhes do imposto de renda, você dá uma olhada ali na internet do site da Receita Federal e consiga acompanhar essa parte. Então agora vamos falar um pouco das empresas, natureza jurídica. A gente tem os CNPJ, geralmente, as sociedades. Precisa definir o objetivo social, em qual situação que você vai atuar, qual modalidade. Exemplo foi indústria madeireira, metal mecânica, alimentícia, o têxtil, são várias áreas que você pode atuar, né? Depende muito do seu nicho, da sua proposta de atuação. Outro exemplo também é prestadora de serviço, que hoje está em moda aí em todo o mundo, principalmente nas maiores capitais. O pessoal trabalha, não quer saber de limpar casa, prédio, nada disso não, eles contratam terceirizado, então a parte de serviço está muito forte, prestadora de serviço, mas elas também precisam recolher imposto, que é imposto sobre o serviço, conhecido como ISS, e pode ter uma alíquota única ou diferenciadas, depende da quantidade de funcionários, o tipo de prestação de serviço, tem várias coisas, pode incluir isso. A gente vai ver aqui o UNE também, ele traz aqui um exemplo de uma escola de idiomas em 3 municípios. Eu não vou estar lendo ele, mas eu vou trazer aqui que enquanto eu vou falando, explicando para vocês, vocês vão acompanhando o que ele vai trazendo aí para gente. Que pode variar os impostos entre os municípios, então depende também de muita coisa. Também temos impostos diferentes entre os municípios estaduais, federais e municipais. Tem impostos que são diferentes, depende, cada um vai pegando parte, né? Uma alíquotazinha, depende muito da instalação, né? Da unidade de negócio que a empresa está se instalando, que vai ser a carga tributária. Há muito município, estado, eles costumam conceder incentivos fiscais para atrair as empresas nas regiões, com a intenção de trazer o emprego, o desenvolvimento na região, assim aquecendo a economia, em alguns casos até dando benefício nas empresas internacionais para elas virem para o Brasil se instalarem. Então, como a gente vai ver, isso enriquece muito um município, trazendo emprego, oportunidades para as pessoas, porque acaba trazendo a modernidade, emprego. Então, vindo o emprego, tendo uma indústria, vai trazendo outros comércios, restaurantes, shopping, tudo vai vindo junto com o aquecimento dessas empresas que estão se instalando. Porém, as empresas, elas precisam avaliar também alguma coisa antes de vir, antes de aceitar, mesmo que sejam isentos. Tem que ver a carga tributária, a mão de obra, se existe mão de obra qualificada, você tem que treinar todo mundo, se tem matéria-prima próxima, recursos tecnológicos, até mesmo para manutenção, se tem uma boa infraestrutura. O cara está me cedendo lá um terreno que ele é todo irregular e eu não consigo, vou ter um gasto muito grande para poder fazer toda a estrutura da empresa. Então eles olham isso também, né?
como aí transporte, como funciona, rodoviário, aeroviário, ferroviário ou portuário, se existe alguma coisa próxima disso, principalmente se for uma empresa internacional, eles precisam disso porque eles vão negociar com as suas filiais fora do Brasil ou ainda com a sua matriz. Então, nesse cenário, é o contador que geralmente ajuda essas empresas a pegar essas informações, que vai auxiliar na abertura da empresa, como o regime que vai estar a tributação deles, dependendo muito dos serviços e dos produtos, que vai ser definido se vai ser uma micro, pequena ou média empresa. Tudo depende da conversa entre eles e também a intenção. Então, o contador é quem vai realizar todos os registros contábeis e fiscais e os impostos a serem pagos. Pode falar aí, Luciano. Pode abrir o áudio aí, tranquilo. Uma pergunta, professor. A questão do Simples Nacional seria considerado também esse benefício do cara ser isento em certos produtos de IPI, por exemplo? Bom, a isenção vai depender muito onde ele está instalado, qual é o tipo de produto. Em alguns casos, sim, mas em outros não. Por exemplo, ele está vindo de um outro país. Eu não sei no seu ângulo aí da sua pergunta, se é um produto nacional ou é importado. Eu uso, por exemplo, o caso da minha empresa, que a gente distribui alguns produtos dentro do estado e tanto para fora, e algumas empresas são optantes pelo Simples. Então eles têm uma condição de faturamento diferente, né? Que nem eu comentei ali, eles são isentos de algum determinado imposto. Isso, depende muito do enquadramento também. Mas como, pelo que eu entendi aí, vocês trabalham mais com produto nacional, né? E nesse entre caso estados, do optante, sim. É entre estado ou é só regional? Os dois. Ah, os dois? Uhum. O regional, até eu acredito que se eles vão optar pelo Simples, eles acabam ficando aí isento, ou se eles pagam, depois eles vão restituir esse tributo. Mas quando é de um estado para o outro, talvez ele até consiga optar pelo Simples, mas não na sua totalidade, uma parte dele, porque aí já tem o tributo de um estado para o outro. Por exemplo, se você for ver o tributo do Rio Grande do Sul para o estado do Rio de Janeiro, tem uma diferença. Sim. É questão de faturamento, sim. Do ICMS. Isso aí, que aí pode mexer um pouco no valor final do produto. Então pode-se dizer então que essa vigência do Simples é mais para uma venda, vamos considerar uma venda interna, assim, dentro da região. Mais dentro da região, ou ainda entre filiais, né? Também conseguem fazer uma coisa bem legal. Agora a gente vai ver um exemplo então do agente de compras de camisetas brancas. Até na outra apostila a gente estava também lidando com uma empresa de camisetas. Então vamos supor aqui num exemplo que a gente está fazendo, que a gente está comprando então camisetas no valor de R$7 e coloca aí uma margem de lucro de 30% e o imposto apresentado aí vai ser de 10% dentro dessa margem, para a gente poder entender. Então, com isso eu vou trazendo aqui a tabelinha, que aí fica mais fácil que a gente vai dizendo. Com a gente acrescentando aqui 30%, o preço à vista, a gente tem R$ 9,10 ali na dedução dos 10% de imposto. Ele traz aqui, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo, da situação estou falando da situação de cima. E depois a gente tem a situação B, ter uma venda de 30%. Porém, a gente vai ver que elas são muito semelhantes. Mas se você olhar, comparar o preço ali da primeira linha na A com da segunda da B, você vai ver que a transformação do cálculo ele é um pouco diferente, que vai resultar em R$ 9,10 na de cima, na empresa A, e R$ 10 na de baixo. E depois vocês vão ver que ela vai modificando devido que a parte de imposto vai acontecendo sobre a venda. Então, mesmo que a margem de lucro é 30%, mas o imposto ele varia. Vamos ver aqui se ele traz mais algumas informações dentro desse exemplo, que ele diz ali que o B apresenta um lucro superior à situação da A, se você tiver uma despesa administrativa um pouco baixa, vamos dizer assim, ou menor que a outra, e a venda vai aumentar, vender, por exemplo, bastante, vai ter um capital de giro bem alto, então ele pode lucrar mais dentro desse conceito aqui, nessa colocação dessa matemática que ele está trazendo aqui para a gente. Então pode lucrar mais na situação A. Porém, se você tiver uma despesa, por exemplo, dentro da média, ali como na situação B, pode não ter tanto lucro assim. Então, como vocês vão ver, depende muito de como vai fazendo o cálculo dentro desse roteiro de giro aí
dessa circulação. Então depende muito também como você está enquadrado, como você conversa com o seu contador para vocês poderem fazer essa dedução do imposto dentro do produto, de onde ele vem, como ele vai, mas a gente vai entendendo isso um pouquinho mais na sua decorrência dentro dessa situação. Então a situação ali, como a gente vê, ela muda um pouquinho o lucro das duas ali. A B ela está numa situação mais pausável, né, para a gente ou para o gestor aplicado, que é a situação da A. A gente complementando, a demonstração financeira. Quando uma empresa ela recebe ou faz um pagamento, ela está fazendo o quê? Uma movimentação financeira. Então assim a gente precisa registrar todos esses parâmetros, né, para a gente poder ver depois lá no ângulo da movimentação financeira da empresa, como que está ocorrendo todas essas questões, né? Então nessas demonstrações desse resultado é tudo aquilo que acontece com os recursos financeiros da empresa, como entradas e saídas e também os resultados dentro dessa movimentação. É muito conhecido como a nossa DRE, demonstração dos resultados do exercício no balanço patrimonial. Então esse demonstrativo por caixa, ele acontece no momento que ocorrem os pagamentos e os recebimentos quando entra ou sai da empresa. Aí a gente consegue ter uma visão muito melhor, né, do resultado geral. Então assim a gente vai vendo a demonstração dos resultados e exercícios mais concreto, né, que é a DRE, que é uma forma de apresentar os resultados operacionais que a empresa tem em um determinado período, que é muito relevante para o gestor saber em cada período quanto que ele tem de capital de giro ou de entrada e de saída para ele poder pagar suas obrigações em um determinado momento. Então ele tem que ter toda essa vida da empresa mensalmente para ele poder tomar uma decisão, né, ter esses relatórios. Então pode ser tanto anual ou mensal. O anual geralmente é quando ele vai fazer um balanço de como a empresa foi durante o ano, se ela obteve mais lucro, se ela empatou, se ela saiu no prejuízo, como que foi a vida dela naquele ano comparado com o ano anterior. E o mensalmente é que ele possa se planejar qual é a data que sai mais mercadoria, qual é o mês que é mais fraco, tem que se dedicar mais, e assim dentro de um ano ou outro ele consegue ter esse parâmetro de ideias para ele poder fazer algumas ações, onde vai apresentar a movimentação, pode ser controlada, o lucro ou o prejuízo, porque ele vai revelar onde está o problema da empresa dentro de um período de apuração. Ele pode ter uma ideia de que ele tem mais passivos do que ativo num determinado mês. Isso quer dizer o quê? Ele comprou várias coisas que chegou se acumulando para ele cumprir com as suas obrigações no mês de setembro, vamos dar um exemplo, porém a parte de venda ele vendeu para 30, 60 e 90, mas para dar a entrada só em dezembro. Isso quer dizer o quê? Ele não pensou naquele mês que ele tem que pagar os fornecedores. Ele tem um capital de giro que cobriria, mas ele vai entrar depois só do que ele tem que pagar as contas. E isso ele vai ficar numa situação bem perigosa, podendo aí até não conseguir honrar com os seus compromissos com as empresas. Então no quadro que a gente vai trazer aqui, dá para a gente ver, né, as formas resumidas da DRE no exemplo que a gente está dando dentro de uma estrutura. Então aqui a gente vai ver a demonstração dos resultados. Então aqui ele traz para a gente o total da receita, os impostos, onde vai sendo colocado cada um deles dentro da colocação das despesas financeiras e tudo mais. Então ele dá tipo uma legenda para a gente saber cada uma delas como vai entrando dentro da demonstração. Tem um outro exemplo de DRE anuais também que a gente vai ver, e nesse quadro que eu vou trazer para vocês aqui, ele mostra os resultados de 2 anos consecutivos de uma empresa, vamos dizer, seguindo dentro dessa colocação, que vai ter um comparativo de 2009 a 2010. Vai ter ali uma relação um pouquinho para a gente entender. Deixa eu trazer a tabela aqui, fica mais fácil para a gente poder concatenar as ideias aqui. A gente vai ver que tem 3 colunas, então aí está o de 2010 e de 2009. Nesse quadro em específico, dá para considerar aí o regime de competência que ocorre ou ocorreram na AC de cada 2 anos. Aqui então dá para a gente realizar algumas análises já dentro desse quadro, dessas informações que eles trouxeram aqui para a gente na tomada de algumas decisões. Faz a conta que em 2009 vendeu da camisa no valor de R$10. Durante o ano talvez vendeu um total de 11.400
de camisetas, dentro do contexto a R$10 cada uma. Já em 2010, através do ano seguinte, 11.400 camisas em 2009, em 2010 ele vendeu 12.000 camisas, uma diferença de 600 camisas. O lucro líquido, no final, teve um aumento de 44,4%, 1.510 em 2009, e para 2010 foi já 2.175. Então ele teve um aumento nessas vendas e contribuiu com as despesas administrativas e também para pagar a despesa com o pessoal, entre salários e tudo mais. Assim, esse aumento ou a redução desse valor na DRE, ele reflete diretamente no lucro ou no prejuízo em algumas situações que temos a redução do preço, que pode aumentar as vendas, pode ser uma forma, estratégia dele conseguir entrar no mercado e trazer mais ativos para o capital de giro, porém depende muito do produto e do mercado, e talvez baixe a venda e ele, para tentar continuar vendendo, ele vai forçar a redução do produto, mas mesmo assim pode ser que o mercado não esteja mais na procura da disputa desse produto em si, porque a concorrência é muito grande, vamos dizer assim. Vamos comparar aí como que se fosse a melancia. Na nossa comparação, se você for tentar colocar a melancia num preço alto, quando é a safra da melancia, você vai encalhar com ela, porque vai ter vários agricultores vendendo o mesmo produto que você. Então, quem que vai ganhar? Se tiver valor mais baixo, geralmente por uma comparação para a gente entender. É claro que eu dei aqui um exemplo bem fora da caixa, né? Porque frutas geralmente é só de época, né? Mas se fosse um produto aqui na camisa, aquele modelo, aquela cor, não sairia tão bem. Vamos falar um pouquinho agora do balanço patrimonial, que ele vai apresentar um resumo dessas posições financeiras da empresa. Então ele apresenta o resumo da posição financeira da empresa, tanto no ativo, que está dividido geralmente em dois grupos, as contas de recebimento em curto prazo, geralmente conhecido como ativo circulante, e do longo prazo, que é o realizável a longo prazo, conhecido mais na linguagem contábil. Também temos o passivo, que é o que a gente tem que pagar, né? Representa as obrigações que a empresa tem, tanto a curto prazo como a longo prazo, também depende do prazo de pagamento fornecido pelo seu fornecedor. Bom, aqui eu vou trazer um outro Uni, que também ele traz ali a gestão financeira, necessita ter noções básicas de contabilidade. Com certeza, essa parte aí, quem vai trabalhar na gestão, é fundamental para que eles consigam falar a mesma língua, ele diretamente com o contador, para que possa regular o preço dos produtos, ICM, tributação e todo o enquadramento que a empresa tem perante um determinado ano. Então, aqui nesse quadro, dá para a gente ver algumas contas também do ativo, nessa conta ali da disponibilidade, nessas legendas, caixa, e aí tem as explicações, o que é aplicação financeira, conta a receber, estoque. Ele traz toda uma legenda enquanto a gente vai trocando uma ideia e vocês possam acompanhar. Então, nesse quadro, as contas elas estão organizadas de maneira a maior liquidez, que é o caixa, e o menor, que é a imobilização. Se precisa fazer alguns pagamentos de dinheiro, aí vai ter capital de giro disponível. Caso não tiver, só vamos pagar quando receber dos clientes, sair vendendo a 30, 60, 90, mas não contar com a parte que ele tem que honrar seus compromissos, ele vai acabar ficando numa situação financeira talvez complicada, tendo que fazer outros tipos de recursos, talvez recorrendo à venda de estoques ou pegar financiamento com as empresas, ou ainda melhor, converter os estoques em venda, porque a gente tem um estoque hoje, não é lucro, o estoque ele tem que estar em giro realmente, ou ainda recorrer aos empréstimos, como eu tinha falado aí, ou vender parte do patrimônio para pagar as contas e honrar com as suas obrigações perante seus fornecedores. Muito bem, trazendo outro Uni aqui. Ele traz ali o fundamental equilíbrio das contas do ativo. E aqui ele traz a conta do passivo, uma conta e a explicação da legenda em si, trazendo aqui para vocês, que representa as compras realizadas a prazo, empréstimo a curto prazo, despesas, empréstimos e salários, que é a despesa a pagar, e o patrimônio líquido ali investido pelos sócios. Exemplo da camisaria, ele ilustra aí o balanço comercial, o balanço patrimonial de dois períodos, como a gente estava vendo, de 2009 e 2010, vai trazendo para dentro do contexto que a gente consiga ver um pouquinho melhor. Então aqui também ele vai trazendo outra tabela,
vai ter o artigo circulante, o capital de giro, aplicação financeiras, e a gente tem o 2010 e o 2009, a diferença dessa aplicação também. Essa tabela aqui é um pouco maior, deixa eu ver se eu dividi ela. Não, eu não dividi ela não, mas dá para a gente ir trocando uma ideia. Nossa aplicação financeira, que é ali de 2010, que a gente está se referindo, ela aumentou, né, devido à circulação. Então dá uma olhada ali nos valores diferenciado, tanto de caixa quanto das aplicações financeiras. Ela tem uma parte bem diferenciada, até mesmo do estoque, como ela teve aí em 2010, um rendimento melhor, e aqui dá para a gente ver melhor a parte no final ali, trazendo o resultado geral do rendimento delas. Então de 2010 ela teve 39 e de 2009 37 no passivo total, para a gente ver as contas a receber, elas são maiores, porém a quantidade de mercadoria de estoque diminuiu, porque eles venderam o estoque, conseguiram fazer a aplicação. Então assim, o passivo circulante ele acabou aumentando e o ativo circulante diminuindo, para ele conseguir chegar nessa formação aqui de preço. Assim a gente vai falando do índice financeiro. O índice financeiro então é quando a gente se pergunta qual foi o rendimento da poupança. Isso é fato, né? Que de vez em quando a gente entra dentro desse contexto, quanto que está valendo o rendimento da poupança, a gente sabe que é baixo, mas às vezes é melhor fazer esse tipo de investimento do que deixar ele no colchão, sabe que não vai render nada. Então aí a gente geralmente faz várias perguntas sobre os aumentos em geral, como que está o aumento do combustível, se está aumentando, abaixando, a passagem do ônibus ou aluguel, quando que vai aumentar, o imóvel, do pavilhão, entre várias outras questões. A gente sempre está de olho nessas oscilações do mercado. Então a gente precisa recorrer nos índices. Falando aqui de índice financeiro, dá para obter algumas respostas, pelo menos a grande maioria. Então no ambiente empresarial, a mesma coisa. A gente tem aí as análises de índice, que envolve os métodos que calcula a interpretação desses índices financeiros que decorrem para analisar o desempenho que a empresa possui durante um determinado ponto. Por exemplo, a liquidez, as atividades, o endividamento que a empresa tem, ou talvez o inverso, né? A rentabilidade. Ele está saindo aí num ano bem, vamos dizer, gratificante, a empresa está aí lucrando. Então, são várias variantes que pode acontecer dentro do período. Então, o índice ele permite a interpretação do valor a partir da comparação. A gente tem a análise vertical, que ela compara os índices das empresas com as concorrências, geralmente com o mercado, como que ele está indo, e nos mostra se estão melhorando ou piorando, dependendo do contexto dessa análise que vai trazendo esses índices. Ele identifica aonde a gente precisa corrigir algo. Então ela é muito importante para a gente poder analisar. E também a gente tem análise temporal ou de série temporal, que é conhecido também. Ele é um índice um pouquinho diferente, ele analisa a empresa ao longo do tempo, conforme vai passando, vai tendo uma ideia e avalia o desempenho em certos períodos, como eu disse ali, que pode ser anual ou mensal, para que ele consiga tomar algumas decisões em determinado ano, já esperando aquele ano mais fraco e assim já reservando um ativo, vamos dizer, para as emergências daqueles meses mais fracos, né, ou mais turbulento. E ainda a gente tem a análise combinada, combina a análise vertical com a temporal, é um pouco de cada uma, que ela compara tanto o desempenho da empresa e do mercado também ao decorrer do tempo. E essa é a ideal, né? Você possa olhar tanto a situação financeira da empresa e também do mercado. Então você consegue tomar decisões mais analíticas, mais precisas. Agora sim a gente vai falar um pouquinho do índice de liquidez. Então aqui do índice de liquidez, a gente pode dizer que é quando a empresa ela tem a capacidade de cumprir com suas obrigações à medida que vão aí vencendo, ela consegue pagar os seus fornecedores, honrando os seus compromissos, aluguel, salário, e vai tendo aí a capacidade de pagar as contas, principalmente as de curto prazo, né? Aquelas que ele tem que pagar todo mês. Então esse índice de liquidez corrente, a gente pode dizer que é a capacidade da empresa de pagar as contas a curto prazo, que está relacionado no ativo e no passivo circulante, entre essas duas aí, para poder entender
como que funciona o índice de liquidez corrente. A gente vai ver que tem muitas coisas assim muito parecido com as outras apostilas da contabilidade que a gente viu, contabilidade geral. E aqui a gente tem esse quadro que ele traz aí o cálculo do índice de liquidez. Aqui tem um cálculo, né, a fórmula, ele vai trazendo ali o circulante dividido pelo passivo e assim vai dando os resultados. Então esse quadro ele apresentou em 2010 uma liquidez corrente R$ 1,17 em 2009 e foi para R$ 1,35 em 2010 e foi melhorando em 2010 ao seu decorrer e teve uma queda, né, também de 13,33% dentro da demonstração contábil aqui, dentro daquela tabela que a gente viu lá em cima. E agora a gente vai ver falar um pouco sobre o índice de liquidez seca, e também ele mede a capacidade que a empresa tem de saldar as contas a curto prazo, quanto que você tem de reserva, de poder aquisitivo ou de formas de pagamento. Também vai ter ali a tabela, poder fazer esse cálculo aí da liquidez seca, que ele traz ali que 2010 teve 0,55, melhor do que 2009, que foi de 0,47, e deu uma melhorada, 16,82% de 2009 para 2010. Então ele vai se transitando entre as duas. Depois a gente trouxe o índice de atividade. Esse índice de atividade ele mede a velocidade que as contas se transformam em venda. É certo que as mercadorias elas não podem ficar paradas no estoque. Então, é mais negócio para a empresa fazer realmente ela se transformar em dinheiro. Quanto maior o giro, melhor para a empresa, mais capital de giro. Então, aqui dentro dessa circunstância, né, o giro de estoque aqui que vai trazendo essa tabela, que ele mede também a liquidez do estoque, quer dizer, o valor que eu tenho em ativo, né, dentro da empresa. Então quanto maior esse índice, maior as vendas também, porque se eu tenho um estoque, quer dizer, já pago, fica mais fácil para mim fazer o giro da empresa, e se tiver pago, melhor ainda, né? Então eu vou seguindo mais dentro desse cálculo que ele diz que 2010 ele teve um giro de 8,57 e acabou sendo superior a de 2009, que foi de 6,38. Aí teve um crescimento, 34,24% em 2010. Então ele vendeu mais peças dentro desse contexto, resultando menos peças em estoque, mas o estoque aí, um maior giro de capital, vamos dizer assim, de giro do estoque, e isso é bom para a empresa. Agora a gente falando um pouquinho, trazendo o UNE aqui, e o prazo médio de recebimento, que também traz uma outra cálculo médio de recebimento. Ele diz 22,5 dias e em 2009 foi 17,33 dias. E contar em dias, que vai pegar os 7.500 dividido por 120 mil e depois dividido pelos 360 dias. Aí ele encontra esse dia aí que dá 22 dias e o outro 17 dias. Que ele diz nos últimos dias do Brasil, a política de crédito forte, coisa e tal, ele vai trazendo aqui, e assim a gente vai falando o prazo médio de pagamento, que também vai trazendo várias tabelas. Ele menciona que em 2010 teve pagamentos de fornecedores no prazo médio de 35 dias em 2009 e o prazo de 32 dias em 2010, que passou a ter mais prazo para pagamento. Isso é bom porque, resumindo aqui essa questão toda que a gente está vendo, essas tabelas, ele quer dizer o que com isso tudo? Que para o fornecedor ou para o empresário, ele ter um pagamento de mercadoria com seus fornecedores maior do que o de venda é negócio, porque ele tem um capital de giro que ele pode pagar aos fornecedores com suas próprias vendas do produto. Isso quer dizer o quê? Se eu comprar um produto de um fornecedor, uma matéria-prima para construir o meu produto, ou se eu for só uma distribuidora, comprar já o produto pronto, se eu comprar a 60 dias e vender esse mesmo produto a 30, pô, legal, eu vou ter já um giro de dinheiro muito tranquilo para pagar o meu fornecedor. Agora, se for inverso, pô, aí já é difícil, porque daqui a 30 dias eu já tenho que pagar o fornecedor, mas eu mal consegui ainda desembalar toda a mercadoria para poder fazer a venda. Isso quer dizer que eu vou começar a receber esse produto só dali a 60 dias, então eu vou ter que ter um capital de giro muito grande, né, para poder manter minhas obrigações, digamos assim. Resumindo, é isso aí. Mas voltando aqui para o cálculo dela, ele diz ali que em 2010 ele passou a ter mais prazo de pagamento. Então, considerando esses resultados, significa que primeiro ele recebe as vendas dos clientes para pagar depois os fornecedores, ou seja, as compras das mercadorias ele coloca no estoque
e vende. E se vendeu, ele vai ter 10 dias depois para pagar as compras, recebendo por volta de 32 dias e sendo aí 35 dias para fazer o pagamento dos fornecedores. 3 dias de diferença, mas já está tranquilo, né? Já dá um respiro para o gestor. Então, giro do ativo total. Ele indica a eficiência que a empresa tem em seus ativos para gerar a venda e ter bons resultados. Também ele vai trazendo aqui um giro total do ativo, que é de R$ 3,03, que ele menciona que esse giro do ativo total de 3,3 em 2010 foi menor do que o de 2009, que foi referente a 3,6. Então, na loja das camisetas, ela teve um aumento do seu ativo imobilizado acima do crescimento das vendas, tranquilo aqui para a empresa, né? Então, dentro desse índice, a gente vai trazer aqui o índice de endividamento, que tanto importa aí para as empresas, uma das atividades que o gestor mais tem que ficar de olho. Ele mostra como estamos devendo, ou seja, quantos estamos utilizando do dinheiro e que não é nosso, de terceiro, bancos, empréstimos. Esses índices de endividamento nos mostram o volume de dinheiro que a gente precisa pagar a terceiros e ainda para gerar o lucro, que geralmente a gente pega dinheiro com terceiro com a intenção de fazer um rendimento, pagar esse terceiro e ainda sobrar um lucro para a empresa. Então essa é a intenção do empréstimo, do pagamento de terceiro ou ainda até de fornecedores. Ele não te dá o dinheiro, mas ele te dá a mercadoria, que vai ser muito semelhante. Então esse índice de endividamento geral, que a gente pode dizer assim, ele mede a proporção dos ativos totais de dinheiro que a empresa tem emprestado, né? Então ele traz aqui um outro cálculo de 2010, que ele é o cálculo de índice de endividamento geral do ano de 2010. Ele menciona esse endividamento em 2010 foi de 48,88%, e foi melhor do que 2009, que ele teve um índice de porcentagem de 46,72%. Então a empresa passou a contar com mais capital de terceiro. Então ele teve um aumento aqui nesse caso de endividamento, porque ele teve que pegar mais dinheiro ainda, ficou devendo cerca de 2,16% de um ano para o outro ainda para os empréstimos terceiros. Então, o índice de cobertura de juros, ele traz aqui que quando a gente pega o capital de terceiro para pagar o empréstimo, depois a gente tem que devolver ele, esse valor acrescido de juros acordado entre ambas as partes. A cobertura de juros, geralmente, ele ajuda a medir, né, se a empresa tem a capacidade de pagar os seus juros e os empréstimos que ele pegou de terceiro. Então, como vocês vão ver, essa DRE, ele traz muitas tabelas, muitos gráficos que possa ser analisado para tomada de decisões. Então aqui ele traz essa fórmula, que é o cálculo do índice de cobertura de juros, que é 9,60 ou R$ 9,60, que é a capacidade de pagar os juros em 2010, que foi ali de 9,60, que foi maior do que o de 2009, que foi ali de 8,50. Ele traz muito gráfico, assim, muita ideia das empresas lá em cima, mas porém, para a gente entender isso, tem que voltar naquela tabela lá em cima e ver todos os valores, assim ele fica meio perdido para a gente poder sintonizar. Só quem está com o livro mesmo, aí fica mais fácil. Agora a gente vai falar do índice de rentabilidade. Índice de rentabilidade é quando a gente tem algum dinheiro, por exemplo, sobrando, que isso é difícil, né, para aplicar numa modalidade que a gente acredita ter rentabilidade, que demonstra aí melhor os ganhos. Então, o índice de rentabilidade geralmente é isso. Você tem um dinheiro sobrando na empresa, ou você investe em material, ou na própria empresa, ou ainda em outra coisa. Por exemplo, você tem uma reserva e ainda a gente tem a margem de lucro bruto. E a diferença de quê? Preço de venda dos impostos, dos custos do produto, ou dos impostos, custos e os produtos. Quanto maior a margem, maiores vão ser a disponibilidade das despesas administrativas, como de pessoal, financeira. Então dá para a gente ter uma ideia aqui para poder encontrar isso, que também vai ter uma tabela, que é o cálculo da margem de lucro bruto, que dá para a gente também ver a diferença de uma para outra e como que é feito para encontrar esse resultado. Então aqui a gente pode dizer, tanto no período de 2009 e 2010, ele teve os mesmos 20% da margem de lucro bruto. O volume de venda, ele teve um aumento, né? Ele cresceu, mas o preço de venda
da carga tributária e da margem de lucro manteve a mesma. Ele conseguiu aí dar uma equilibrada e nessas ações contribuíram para aumentar a margem, o aumento do preço de venda, ou a redução dos custos do produto e também o aumento do giro com a redução dos preços da venda ou o aumento a prazo de recebimento. Ele conseguiu mexer em várias coisas por causa que ele conseguiu manter o preço de venda e a carga tributária igual à do ano anterior. Agora, a margem de lucro operacional, ela já nos traz que é a diferença do preço de venda, descontados os impostos, custos das mercadorias e as despesas administrativas e também do pessoal, né? Também ele traz uma outra tabela para nós, o cálculo da margem de lucro operacional. Ela traz ali uma margem de 2%. Então aqui essa margem de lucro que a gente pode dizer que ele teve em 2009 foi aí de 1,49 aproximadamente. Então ele aumentou para 2% em 2010, essa margem de lucro bruto que contribuiu para a melhoria do lucro operacional. E aqui também ele traz uma outra tabelinha que ele já traz um pouco diferente, que é a margem de lucro líquido. Então, essa margem de lucro líquido geralmente é a margem de lucro que é a diferença do preço de venda menos os impostos, custos, as despesas administrativas, tanto com o pessoal e os financeiros. A gente vai vendo aqui que ele vai demonstrando o nome de cada uma, como funciona dentro da DRE. Dentro dessa tabela, ele traz que é chamado cálculo de margem de lucro, é de 1,81%. Então aqui ele teve um aumento nas despesas de 2009 para 2010, que não impediu que a margem de lucro aumentasse de 1,32% para 1,81 em 2010. Ele ainda conseguiu manter o lucro. E trazendo a outra é o retorno do ativo total ou retorno de investimento. Ele serve para quê? Para medir a eficácia geral da empresa, né? Os lucros com os seus ativos, mas resumindo, quanto maior, melhor o retorno. Quanto mais giro tiver, mais legal fica a empresa. Então, dentro desse contato aqui, ele traz 5,49%. Em 2010, ele teve um retorno de 5,49%, comparando 2009, que foi de 4,5%. Então, a empresa ela precisa, com certeza, ter um aumento ou aumentar o lucro, né, líquido das operações, aí, evitando aumentar o ativo total. Muito bem. Assim, a gente vai falando um pouco sobre o retorno do capital próprio. Tal próprio é quando os sócios geralmente entram com a sua contribuição. Então ele representa os recursos dos investimentos pelos sócios no negócio, onde eles analisam aí as diferentes oportunidades de mercado para poder investir, onde temos aí o retorno de capital próprio. Ele vai medir o retorno, o lucro que ele teve sobre o capital investido. O nome que se dá é o retorno do capital de giro, e dentro dessa tabelinha ele traz o cálculo do retorno do capital. Como que eles vão fazer esse cálculo? Assim, o retorno do capital próprio ele aumentou em relação de 2009, que tinha aí 7,60% em 2010, e ele teve um retorno de 10,74%, que resultou no retorno de 2009, que é maior que a aplicação do dinheiro da poupança. O caso aqui ainda saiu um pouco diferente, ainda consegue ser mais rentável que a poupança, então teve um retorno mais alto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre análise completa. Isso tudo aqui, galera, isso aqui tudo tem software, tá? Para isso. Aqui a gente está vendo muita teoria mesmo. Isso aqui dentro lá do software você coloca essas partes, ele traz um gráfico específico para aquilo. Então aqui mais para a gente entender mesmo o que significa. Então a análise completa, ela avalia todos os aspectos relativos à situação financeira da empresa. Por quê? Ele vai tirando vários relatórios. Então, cada relatório é para uma determinada decisão, ou uma decisão de compra, ou uma decisão de mercado, de um lançamento de produto, ou para ele ver um vencimento de um mês, ver como que está as duplicatas naquele mês para pagar as suas obrigações, ou a quantidade de venda que tem que efetuar, a quantidade real para poder cumprir as suas obrigações. Então, ele serve para isso. Então, agora falando um pouquinho na análise geral mesmo, ele reúne todos os aspectos das atividades da empresa, como a gente vem falando, né, como a liquidez, as atividades de endividamento e a rentabilidade da empresa, como que risco de liquidez, possibilidade de retorno ou de rentabilidade. E ainda a gente tem análise
DuPont, que identifica as áreas do patrimônio líquido, né, como o desempenho financeiro, o lucro sobre as vendas, a eficiência na utilização do ativo e a alavancagem, né, que a empresa tem dentro desses relatórios. Como a gente viu, é um pouco complexo realmente. Quem trabalha com isso daí realmente tem que ser ninja, né? Mas é mais a área contábil, né, que trabalha já mais com essa parte, e também os gestores da empresa. Mas para a gente entender tudo isso aqui mais claramente, nada melhor do que um visual, trazer esse sistema de análise chamado de DuPont, que ele traz tudo ali, essas tabelas, como que aparece geralmente para o gestor nas demonstrações. Então, vamos trazer ela aqui, aí fica mais tranquilo para a gente poder ver. Trouxe ela pequenininha aqui, deixa eu sair daqui, né? Ela vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor. Ó, aqui ela vai trazer os resultados um pouco mais amplo para a gente poder entender o que ele gasta ali com imposto, com pessoal, financeiro. Aí ele já está trazendo as informações que foram inseridas dentro do software, mas fica mais fácil para a gente concatenar as ideias e ver por onde é que ele vai analisando o capital de giro, o exigível total, o passivo circulante, o líquido geral, o múltiplo, o que é a alavancagem. Então aqui a gente vai ver aquela teoria sendo posta aqui realmente num cenário que a gente possa visualizar. Então aqui o fluxo de planejamento, gestão financeira, nos mostra todo o fluxo de recebimento e de pagamento, as entradas e as saídas de dinheiro de caixa, geralmente, para qualquer empresa. Isso é muito importante para ela poder realizar o seu planejamento, que é indispensável. Então ela abre muitas possibilidades de novos investimentos para enfrentar futuras crises. Pode ocorrer um determinado momento que a empresa pode passar por alguma dificuldade, então ele serve para isso. Então assim a gente vai trazendo um pouquinho sobre o fluxo de caixa, que ela tem que ter uma noção geral do que a empresa tem de recebimento, de pagamento, as suas obrigações em estoque. Ele vai trazendo todo o fluxo realmente de caixa da empresa. Ele serve para investigar e apresentar todas as entradas e saídas, que fica mais óbvio para a gente poder ver onde estão os investimentos, a depreciação, ou seja, a desvalorização aí referente a um uso do bem, né, de uma máquina, de um imóvel ou qualquer coisa semelhante a isso. Uma investigação para a gente ter uma ideia. Porém, para elaborar essa demonstração, que é chamado de fluxo de caixa, a gente tem que considerar várias coisas. Fluxo operacional, que nos mostra todas as entradas e saídas, como a gente viu aqui, da movimentação relacionada tanto com a produção, com a comercialização dos produtos que a empresa tem ou dos serviços que elas prestam. Ainda tem que se preocupar com o fluxo de quê? De investimento e o ativo da empresa, como os terrenos, máquinas, equipamentos, os móveis, veículos, tudo que envolve até mesmo a participação societárias em ações de outras empresas. Então tudo isso eles colocam dentro do fluxo de investimento, tudo que é um ativo para a empresa. E claro que a gente não pode deixar de fora o fluxo de financiamento, que vai demonstrar os recebimentos e pagamento tanto do capital próprio como do capital de terceiro dentro do contexto geral que a empresa tem. Aí sim ele vai trazendo fluxo de caixa para a gente nessa modalidade dentro de uma tabela, que aí dá para a gente perceber ali tanto o fluxo operacional como o fluxo de investimento nessas divisões entre as duas. Dá para a gente acompanhar as linhas ali e entendendo um pouquinho como essa movimentação nessa figura. Dá para a gente ver com detalhe todos esses fluxos rodando aqui, tanto os operacionais de investimento, os financeiros que a gente mencionou lá em cima, que vai se revelando se a gente está tendo um lucro ou prejuízo em um determinado período no decorrer que a empresa se encontra. Então, de repente, a empresa acha que está tendo lucro e, na verdade, não está empatando, ou de repente acha que está empatando e está tendo prejuízo. Então, aqui ele consegue realmente ter uma noção e depois gerar um gráfico referente a essas informações para que ele possa ver realmente a vida da empresa, como que está acontecendo, como que está sendo envolvida. Nessa outra tabela, mostra também os fluxos, né, de 2010 no contexto dessa empresa que a gente falou, que eu vou trazendo aqui para vocês. E a demonstração do fluxo de caixa, trazendo ali o fluxo, a depreciação, o aumento ou diminuir ali a conta a receber, o estoque. E a gente vai vendo que algumas delas, principalmente contas a receber,
ele ficou meio negativo. E o aumento líquido em caixa dos títulos negociados no final, ele ficou entre 2.275. A depreciação é um valor positivo se a gente for ver bem. Por quê? Porque ela não é uma saída do caixa, né? Ela já é uma coisa que está no ativo da empresa, que faz a máquina girar. Não é uma coisa que você está tendo que toda hora pagar uma prestação, uma coisa e outra. Claro, dependendo do que é, né? De repente é um maquinário caro que você está pagando em várias prestações, que vai ser diluído do trabalho dessa própria máquina. Mas aqui no contexto ele mostra ali as contas a receber, que foi de 2000, ocorreu aí um aumento, né? Porém o valor é representado no fluxo como negativo, mesmo que ele teve um aumento. Por quê? Se ela fosse pagar, seria um valor positivo. Então o valor do estoque ele diminuiu de 2.700, então o valor no fluxo é positivo, ao contrário, o exemplo aqui no estoque, né? Que ele vai sendo o fluxo que seria negativo. Ele vai trazendo aqui o valor do fluxo do que tem em estoque, não em dinheiro. Então, no final, dá para somar o fluxo operacional de investimentos e financeiros, que teve um aumento no caixa com os títulos negociados para um valor de 2.000. Aí agora sim, 275. Se o valor fosse negativo, seria sinais de um problema que a empresa tem. Ele tendo um negativo ali em contas a receber, lá embaixo ele ficou positivo, 2.275. Se isso fosse realmente no negativo lá embaixo, teria que correr a empréstimo, né, de terceiros. Então aqui ainda ele está tranquilo sobre um dinheiro em caixa. Claro que temos que considerar algumas ações ao longo do seu percurso dessa análise, como a longo prazo, construção de uma nova fábrica, novos mercados, ou uma nova linha de produtos, outros investimentos, né, como eu tinha falado em ação de terceiros, isso é mensurado mais a longo prazo. E também, claro, tem os curto prazo, que são as operações do dia a dia, que ele paga funcionários, compra mercadoria e faz água, luz e tudo mais, né? São as despesas normais. Controla os detalhes, né, identificando as receitas e as despesas de cada dia, né, que ocorre na empresa. E isso pode trazer o quê? O fluxo de caixa operacional. Vou trazer uma outra tabela, fica mais fácil para a gente entender. Então, dentro desse fluxo de caixa operacional, ele tem o fluxo ali ocorrido dentro de um determinado mês. Então ele traz lá em cima o mês 4, 5, 6, 7 até o 15. Então dentro dessa tabela ele só mostra para a gente algumas colunas, mas dá para a gente entender um pouquinho aqui no contexto e tem o saldo final 2.200 e depois ele vai entrar esse valor no outro mês, lá no primeiro dia do mês, esse valor de 2020 em caixa, e depois vai tendo as vendas, impostos, coisa e tal, e assim vai vendo os resultados conforme ele vai tendo a sua variação ao decorrer dos meses. Então, para a gente entender o saldo inicial de 2.000 e como vai ser o saldo final, se vai ser positivo ou negativo. Então, esse saldo de 2.200 no dia 4, vamos dizer assim, uma data, dia 4, que ainda a gente precisa pagar os impostos, despesa com o pessoal, fornecedores, como mostra a tabela para a gente. Então, vai abatendo dentro desse valor que foi o capital que entrou, ou que conseguiu colocar ele no circulante. E depois diminuindo, a gente vai vendo lá no final, então, o mês tem 12, então ali mais ou menos um ano e mais 3 meses, vai o giro de 680. Que ele ainda está conseguindo se manter, né? Dentro disso aí a gente vai ver o orçamento de caixa. O orçamento de caixa nada mais é do que uma demonstração que nos mostra as entradas e as saídas do caixa, no geral, da empresa, para projetar as vendas, para a gente possa fazer um cálculo de material, de pessoas, o que vai gerar perante o ano, de um ano, por exemplo, fazer o cálculo. O departamento comercial geralmente é o que fica muito a par disso, né? Ele precisa conhecer essas previsões de vendas mensais dos relatórios dos anos anteriores, né, anuais. Para isso temos que programar com as compras de estoque de matéria-prima para poder não ficar na mão, já fechar com o seu fornecedor a venda dos produtos necessários anualmente, a quantidade, a partir já do dia tal você já pode mandar tanto por mês e assim indo, para atender a demanda prevista, que ele já tem uma prévia noção do que vai acontecer no ano que vai vir, no ano que está entrando. Então assim temos que considerar o quê? Considerar as capacidades tanto internas de produção da empresa. Por que tem que considerar isso?
E vamos supor que a empresa vende mais do que pode produzir e entregar. Como é que vai ser? Então, por isso que essa parte que eu falei ali, que o setor comercial ele tem que estar muito a par disso, porque se não tiver um controle de vender mais, vai dizer que você contratou 3 vendedores top de linha e os caras ganham comissão, salário mais comissão, eles querem vender, quer nem saber se você vai dar conta ou não de produzir, ele vai vender. Mas se não tiver ali um parâmetro, pode acontecer da empresa se queimar, porque o cara vai vender o negócio, o cliente vai estar esperando, não vai comprar de outro fornecedor, porque ele já fez a venda, mas a empresa não tem condições de produzir o montante de coisas vendidas que foi acertado com seus compradores, seus clientes. E aí a empresa pode se queimar. Então isso também as empresas têm que ficar atentas para isso não ocorrer, não acontecer isso realmente. Daqui a pouco eu vou trazer também uma outra tabela, que é sobre o orçamento de caixa operacional, que mostra aí os acontecimentos do mês que a gente viu, muito semelhante àquela outra tabela lá. Aqui também ele vai trazendo mês 4, 5, 6, 7 até o 15 e algumas demonstrações para a gente olhar de cada mês como vai acontecendo, né? 2.500 foi o saldo inicial, depois 2.880 e joga para o mês seguinte, e assim eles vão fazendo aquela transação até chegar aos 680. Dá para a gente entender um pouquinho. Então esse é o quadro 21, que ele mostra aí os acontecimentos do quadro 20, que a gente viu lá em cima, que ele é bem semelhante a esse, e dá para a gente ver o fluxo ocorrido dentro do contexto entre as duas. Aí ele já traz uma outra tabela, valores orçados, né? Também já traz aí só de 3 meses. Então 4, 5 e o 6, aí dá para a gente ver os orçados realizados, que está do lado um do outro, e as diferenças entre elas, negativa em alguns casos. Em cada mês dá para a gente ver o contexto do positivo, do ativo, como que está acontecendo ali, né? Do capital inicial e o orçado, para ele poder ter um controle de o que está vendendo e o que ele tem que pagar para ele conseguir honrar suas obrigações. Então essa é a diferença que dá para ele poder ter uma ideia da margem, né? Achei até aquela tabela aqui, não é? Deixa eu ver se é essa aqui, estava até passando demais. É essa aqui que eu estava falando. Então esse quadro 22 ele vai confrontar os valores orçados com os realizados e apontando as diferenças entre elas, para ele poder ter uma ideia ali dos recebimentos, no caso aqui que ficou abaixo de 4 dias, né, de 40%, outro de 5%, 30%, e superando apenas o dia 6 ali, que é de 25%. Depois a gente tem o orçamento de caixa, ele mostra janeiro, fevereiro e dezembro, e aqui também dá para a gente entender um pouquinho, né? Que traz ali os 2.500, que é os recebidos, aí ele vai para os seus pagamentos, que é 3.500, e por sua vez vai descendo, diminuindo ele, quanto que ele fica de fluxo líquido de caixa. Então ele ficou negativo dentro desse contexto, só em dezembro que ele conseguiu se recuperar. Então teve 10.000, que é positivo, mas ele tinha que pagar só 7.000, sobrou 3 e ele ficou tranquilo no final. Como pode ver, perante o ano ele teve uma dificuldade, mas depois no finalzinho ele conseguiu se recuperar. Então nesse quadro ele ilustra bem, né, os exemplos da fábrica de camisaria, que a gente está dando exemplo aqui no ano de 2010, que ele teve um faturamento que foi de 12.000 camisetas em 2010 e vendeu 10.000 no mês. Então tem meses que vende mais e outros vende menos, é normal isso em qualquer empresa, mas ele tem que ter uma ideia para poder cobrir as suas obrigações, como a gente vem vendo o orçamento lá daquele quadro 23, ele dava para ver também algumas dificuldades de recebimento nos primeiros meses do ano. Então quer dizer o que? Ele já tem que ter uma ideia para ele ter uma prevenção em caixa para os primeiros meses do ano, que geralmente é mais fraco, janeiro, fevereiro, né? A vida só começa depois do carnaval, geralmente, quando era em março. Agora está sendo fevereiro, meio frequência final de fevereiro, mas a vida mesmo comercial começa por ali. Então ele tem que ter dinheiro em caixa, porque ele tem funcionário para pagar, ele tem fornecedores e tudo mais. Ele tem que dar um jeito de enxugar as despesas, né? Então aqui nesse saldo do ano foi ali de 23.500, porém o quadro anterior que a gente tinha visto, ele só mostra o preço de venda e de compra. Então as vendas, ele mostra só as vendas previstas e vendas à vista e recebimentos das contas e os outros recebimentos. Já os pagamentos não mostra aqui, né? Porque eles são muitos. Então, aqui a gente vê um pouquinho
a diferença entre eles. Pessimista, para a gente ter uma ideia, onde muitas coisas podem dar errado, né? O cara não quer investir porque ele acha que não vale a pena, as vendas estão poucas, a inadimplência está muito alta, o pagamento a ser realizado não está sendo efetuado, ele sempre está negativo, não pensa muito em investir, tem medo, né? Já o provável geralmente é reproduzindo dentro daquilo que vem ocorrendo nos últimos períodos. Ele não mexe em time que está ganhando, não vamos aumentar, nem abrir filial, nem arriscar no novo produto, porque tá ganhando, tá dando certo e é assim que a gente vai continuar, e ele vai ficar assim por muitos anos porque não se arrisca. E tem o otimista, e o otimista geralmente é o que fica dentro do patamar aí, que geralmente é considerado altas vendas, né? Ele sempre é um cara empreendedor, gosta de arriscar, além dos pagamentos de todos os compromissos, né? Aí ele tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Depende muito de como o gestor é, né? Cada gestor pensa um pouco diferente dentro da realidade que ele se encontra. Mas resumindo, um bom gestor financeiro controla o dinheiro, ele aumenta, tem possibilidade de ganhos, né? Diminuindo as despesas. Essa é a estratégia que ele tem que fazer, acumulando o quê? A riqueza do patrimônio da empresa. Então vamos ver um orçamento familiar dentro dessa comparação para a gente poder concatenar um pouco as ideias. Isso também serve para as pessoas físicas, para a gente dentro da família. A gente praticamente pode se considerar uma empresa dentro desse contexto aqui, porque é muito semelhante, né? A gente tem que fazer todos esses parâmetros de cálculo para ver se o nosso salário no final do mês ele é compatível com as nossas obrigações. Então a gente sabe quando pode sair, quando não pode sair, quando pode ir no shopping, quando não pode, ou ir no restaurante, ou ainda mês que você não vai em lugar nenhum. Tem todos esses conceitos que a gente consegue dar uma visualizada, né? Então aqui nessa tabela ele traz aí um orçamento já doméstico, né? Dentro da nossa realidade. Tem ali janeiro, fevereiro e março. Ele traz ali um valor de janeiro de 1.635, depois ele traz aqui um valor de 2.175 em fevereiro e um valor em março de 1.635. Aqui dá para a gente ver os salários de recebimento e assim vai concatenando as despesas para alimentação, comunicação, educação escolar. Isso aqui é até interessante a gente fazer em casa mesmo, essa tabelinha, e jogar pelo menos uns 2 meses essas informações dentro para a gente poder ter uma ideia, né, de quanto que é a nossa despesa total lá no final. Aqui eu acho que não deu para a gente colocar a tabela inteira. Deu sim. Dá para a gente ver ali que no primeiro salário de janeiro ali faltou dinheiro, né? Ele não conseguiu guardar nada. Já em fevereiro ele conseguiu ali 380 e em março 60 reais. Então ele teve ali uma variação entre os decorrer, sendo que os salários ali são diferentes também de janeiro para fevereiro. No 1.635 de janeiro faltou o dinheiro, como eu tinha falado. Em fevereiro ele, né, teve um ganho maior, um aumento por uma meta que ele conseguiu bater, por causa de um adicional de férias talvez, né? Então sobrou 380 reais, ou seja, 17% dos ganhos do mês, né? Ele conseguiu guardar um pouquinho, e no mês de março sobrou 60 reais também. Ele teve um ganho aí de 3,6 nessa parte de sobra, né? Então as contas do primeiro trimestre foram de moradia, alimentação, transporte, né? E depois ele teve alguns adicionais ao decorrer, foi ali gasto com materiais escolares. Aqui dentro desse contexto a gente vai falar agora das demonstrações dos balanços projetados. O que seria isso? Projeções já está falando e nos ajuda a analisar os índices geral da empresa. Na figura que eu vou trazer da DRE, geralmente é o que a gente está falando, a gente vai ver aí que mostra os projetados para 2011, que projeta como um aumento de 9% nos custos dessa empresa, que incrementa aí 10% sobre as vendas. E esse aumento ele tem que ser repassado para o preço de venda, né, das camisetas, porque teve um aumento no custo, então você tem que passar para o consumidor. Então o exemplo aqui, vou trazer já a tabela, ele traz que as camisetas ela custava neste exemplo R$7,
e teve um aumento do produto de R$ 9,00, aí ele passa a custar R$ 7,65, mantendo aí a margem de lucro que ele já tinha programado de 30%. Então aí vamos fazer uma conta que chegou aí a R$ 10,90 para preço final de mercado para o consumidor, com esses 30%. Se você colocar na calculadora 10,90 menos 30%, vai dar igual a 7,63. Geralmente ele faz a conta um pouco ao contrário, tá? Mas para simplificar, eu fiz dessa forma que para vocês fica mais fácil. Pega o valor total e diminui, se não me engano vai dar 36%, aí ele vai chegar nesse contexto de 7,63. Bom, em 2011 estima a venda de 13.200 camisetas no preço de R$ 10,90, já com preço atualizado. Teve um faturamento de 143.880 aqui na projeção da DRE. Ele mostra pra gente aqui, né, os 143, que também traz aqui toda despesa com veículo, com os imóveis, ativos totais, o ativo circulante, traz todas as diferenças. Projeção quer dizer o quê? Ele vai se basear a despesa que ele teve no ano de 2010 para fazer a projeção para 2011. Então, mais ou menos já tem uma ideia. Faz de conta aqui que a gente estava lá no ano de 2010. Ele já vai ter uma ideia de quanto seriam os gastos dele dentro do contexto ali, né, da despesa total, para ele poder ter uma reserva, investir em equipamentos, ver se vai sobrar alguma coisa. E também a gente vai trazer uma outra da série temporal dos índices realizáveis e projetados também na outra tabela, que aí já é correspondente a 3 anos, que é o ano que passou, o atual, que é o 2010, e o futuro, que é o 2011. E assim também ele traz essas partes de comparação dentro daquela, todo aquele gráfico que a gente viu lá em cima, que dá para ele mensurar aqui e visualizar esse contexto para ele poder fazer algumas decisões, né? E assim vai indo esse tópico 2 e a gente vai entrando no tópico 3, beleza. Variáveis na gestão financeira. Aqui eles traz o quê? Que uma empresa ou as empresas no seu dia a dia, eles lidam com diversas dificuldades, né? Tanto nas internas quanto as externas no seu dia a dia. E nem tudo acontece como planejado ao decorrer, nem na nossa vida e nem nas empresas. A gente planeja de uma forma, quando vai executar, é bem diferente a coisa. Muita sorte quando dá certinho acontecer como a gente planejou. Então assim temos que considerar algumas variáveis dentro do contexto do tempo que vai passando. Então isso vai envolver o que? O valor do dinheiro no tempo. Então quanto que vale o dinheiro em um determinado investimento, um tempo daquele investimento? É isso que a gente vai falar um pouco agora. O valor do dinheiro no tempo. O fato é que é preciso desenvolver habilidades de empregar o dinheiro, né? A gente tem que saber o que fazer com ele. Quando dizem que o dinheiro tem o seu valor ajustado ao decorrer do tempo, o que ele quer dizer? Quer dizer que o que pode ser comprado com R$500, com valor de R$500 hoje, que não é muita coisa se a gente for ver bem, daqui a um ano a gente já não consegue mais comprar os mesmos itens, né? Vamos dizer que a gente usou ele em um supermercado daqui a um ano. Então esses R$500 ele vai ter uma desvalorização, né? Se você não investir em alguma coisa. Ele não vai ter mais o seu poder de compra e nem os preços dos produtos vão ser o mesmo. O preço, na maioria das vezes, né, ou das coisas, ele vai oscilar ao decorrer do tempo. Ele também pode ser reduzido dependendo do contexto ou aumentando o valor do produto em si. Pode ser que num ano ele fique mais barato que o outro, mas isso raramente vai acontecer. O combustível, por exemplo, ele não teve várias oscilações e hoje ele está mais estabilizado. Então é mais ou menos para a gente ter uma ideia. Isso é quanto que o valor vale perante um tempo. Então, se guardar ele num colchão, né, como eu falei, a poupança não rende quase nada, mas vai acompanhando a inflação. Agora, você deixa ele no colchão, daqui a 5 anos, ele vai acompanhar a desvalorização. Essa é a diferença. Então, a gente vai vendo comparado aí de dias, meses e anos, depende muito. É o tempo que o dinheiro fica parado e da variável na gestão financeira. Então, nessa linha de tempo, nesse raciocínio entre os valores presentes ou do futuro, que a gente está trocando uma ideia, eles são corrigidos por uma taxa, né, já pré-estabelecida, né, que a gente vai vendo aqui no decorrer e pode ser chamado tanto de valor presente quanto o valor futuro. Tá, mas o que é cada um deles? O valor presente, por exemplo, é o total do dinheiro que temos no momento, em bolsos, né, que a gente tem hoje para gastar ou para investir.
E já o valor futuro é o dinheiro que vamos ter na data futura, o que a gente está para receber, o que a gente conta para pagar nossas obrigações. Tipo o quê? O salário, que a gente ainda não recebeu. Então esses são valores futuros que a gente já está contando para pagar aluguel, o mercado, escola do filho e tudo mais. A gente poder entender um pouquinho melhor aí. Então vamos ter um exemplo aqui. Vamos supor que a gente fez uma aplicação de R$1.000 na poupança no dia 10 do mês qualquer aí, né? No mês passado, vamos dizer assim, que nesse mês do dia 10 completa já um mês dessa nossa aplicação que a gente fez. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem direito de receber esses dias, né? Os 30 dias dessa nossa aplicação. Então vamos ter que ter aí um rendimento. Isso é feito por quem, né? Geralmente é pelo Bacen que controla isso aí, mas o que seria? É o Banco Central do Brasil que geralmente coloca divulga essas taxas de juros dos rendimentos da poupança, quanto que ela vai cobrar. Por exemplo, vamos colocar aqui que ela colocou que foi 0,6% no mês, e agora o saldo aquele que a gente tinha lá de R$1.000, de R$1.006, sendo R$6 foi o rendimento dentro de 30 dias. E para o próximo mês, a base de cálculo vai ser os 1.006, já complementando a capitalização composta de juros sobre juros, que a gente vai dar uma olhada isso também na tabelinha, que aí os juros não vai ser somente do R$1.000, mas sim dos R$1.006 que vai ter o nosso juro que a gente vai ganhar da poupança. Mas para a gente entender isso, ele traz uma tabela muito boa aqui, muito bem explicativa, gostei demais. E aqui a gente dá para ter uma ideia. Ele inicia com R$1.000 ali, zerado a correção, e R$1.000 na outra. Já na segunda ali, que é o número 1, ele traz R$1.000, a nosso lucro de R$6, e lá no final fica R$1.006. Aí ele volta para o saldo inicial e agora vai complementando. R$1.006, que é o juro de 6% lá que a gente colocou, 60% vai dar R$6,04. E assim vai fazendo toda essa circulação que a gente consegue ter um controle de quanto está rendendo ou quanto é o rendimento nosso do mês seguinte. Aí sim dá para a gente imaginar e fazer um cálculo mais rentável, né, para a gente poder se programar. Essa tabela eu achei ela teve uma eficácia muito grande. Então fechou o primeiro ano aí dessa aplicação, vamos dizer que dos 30 dias agora já tem um ano. Então a gente vai ver o total do nosso rendimento, né, que o total foi aí na base de R$1.074,42. Uma taxa de correção teve aí 7,44% no ano. Então, durante um ano, tivemos aí um rendimento de 74,42 centavos, ou resumindo, 7,44%. Não é nada, mas te rendeu R$74, que se tivesse guardado em casa não ia te render. Então a gente vai trazendo uma outra tabela para a gente complementar um pouquinho, né? Nesse outro exemplo, a gente faz aí um depósito, por exemplo, de R$1.000 que a gente aplica, mas a gente vai acrescentando a cada mês, só o inicial foi R$1.000, a cada mês a gente vai acrescentando R$100. E a gente vai ter uma base de cálculo de taxa um pouquinho mais elevada, vamos dizer que foi 70% de juros ao mês que a poupança agora está pagando, que teve uma modificação. Então nessa tabela aqui que eu vou trazendo, o exemplo da poupança anual com os depósitos de R$100 entre esses 12 meses, ele dá para a gente ver também que ele traz um pouco separado nessa explicação. Ele inicia com R$1.000, tem a correção ali que é de 70%, só que agora ele vai pegar lá o depósito final, vou ver onde que eu estou aqui, o final aqui, certo? E vai trazendo lá para o saldo inicial. E aí sim ele vai dando a correção, o meu depósito mensal, e vai trazendo a margem de lucro, que é o saldo parcial, para a gente poder entender. Também essa tabela está muito bem explicativa. Ele vai trazendo do último para o primeiro e fazendo aquela transição decorrente dos juros sobre juros. E também vou ganhando juros sobre os 100 ao decorrer dos meses. E dá para a gente entender aí bem legal como é que ela funciona. Então o rendimento ele foi de 134 nesse contexto aí, nessas taxas de 7% ou de 70%, 0,70%, né, no depósito mensal de R$100. Um somário aí no total dos meus 1.000 deu 1.200 no ano de lucro, né, no total aí junto com todo o sistema dos R$100 que eu coloquei lá
na importância. Os depósitos dos R$100 que deu 1.200. Então, lembrando que essa aplicação financeira geralmente é inferior às taxas de juros de um empréstimo. Claro, se você coloca um dinheiro na poupança, vai ser bem menor do que se tivesse emprestado para uma empresa, né? Porque geralmente aí, como vocês viram, não dá nem 1%. E as empresas geralmente, quando você pega no banco, eles te emprestam lá 5%, 6%, 7%, 8%, dependendo do contexto aqui. Então eles ganham muito em cima disso. E assim eles trabalham com o dinheiro que você colocou na poupança também. Eles pegam aquele dinheiro que está lá, que você colocou na poupança, e emprestam o seu dinheiro a valores bem maiores para outras pessoas que necessitam desse empréstimo. Então eles te pagam 1%, olha que eu estou sendo generoso, e cobram 6%, 7%. Então a margem de lucro deles é 6%, 5%. Agora vamos falar um pouco sobre o risco e retorno. O que é o risco e retorno? Temos diferentes níveis dentro desse contexto aqui. Os riscos em algumas situações, tanto maiores ou menores, dependendo do que você vai investir, né? A gente só arrisca por quê? Porque a gente conta um retorno esperado, pelo menos essa é a nossa ideia, de ter uma aplicação que a gente vai nos trazer frutos, né? Algo que a gente vai colher, trazer um retorno realmente. Senão você não investiria, almejando o quê? Obtenção de ganhos. Para isso, a gente precisa lidar com as incertezas, inseguranças do mercado, em situações positivas ou negativas, e nossas ações, dependendo, se você não investigar muito bem, pode trazer resultados de ambas as partes, né? Então, trazendo aqui alguns fatores de risco dentro de uma tabela que é as fontes tradicionais de riscos, como elas funcionam. Então, esses riscos específicos das empresas, dá para ver tanto como funciona o risco operacional, o financeiro, os riscos de acionistas, como as taxas de juros, liquidez e mercado, também de acionistas, tem os eventos, câmbio ou troca de moeda, dependendo de que moeda que você está vendo, a oscilação, poder aquisitivo que você tem, por exemplo, você pode fazer um investimento que não pode tirar a qualquer momento, ele é programado, a tributação sobre esse valor de uma moeda estrangeira, né? Tem várias coisas que podem ocorrer dentro desse contexto. Então temos aí que refletir, né? Ou ver o perfil do administrador para cada tipo de risco que vai ser investido na empresa. Então a gente tem indiferentes ao risco, né, que não faz sentido nenhum numa situação empresarial. O cara não tá nem aí. Vamos investir? Para mim é indiferente. Investir, não investir, o dinheiro não é meu. O que acontecer, quem toma prejuízo é a empresa. Não é negócio ter um gestor direcionado a esse pensamento. Não tem nenhum perfil empresarial, empreendedor. Também o avesso ao risco. O administrador, ele tem medo do risco, como a gente viu lá em cima, naquela outra comparação. Ele procura investimentos mais conservadores. Aqueles que, não vou mexer em time que está ganhando. Vamos investir no que está certo. Vamos continuar aqui, nada de... É igual quando você imagina, por exemplo, essa galera nova que hoje compra tudo pelo celular, tudo pelo Pix, faz sem pensar, tudo tranquilo, dá certo. E tem aquelas pessoas que são os nossos pais ou nós mesmos que são mais conservadores. A gente sempre fica com o pé atrás com essa nova tecnologia. Comparando, é mais ou menos isso. E ainda tem os propensos ao risco, que aí sim está disponível a assumir riscos maiores. Porém, este comportamento em risco de assumir riscos maiores não traz benefício, né, para a empresa, porque ele pode, de uma hora para outra, estar jogando, né, como se fosse um jogador, e tem aquela adrenalina de correr o risco. Mas ele está mexendo com o capital da empresa. Então, para a empresa também não é negócio ter um perfil assim propenso ao risco e se arrisca muito. O avesso ao risco talvez seja o mais combinado com a empresa. Claro que a gente tem outras oportunidades também, como investir na poupança, no fundo de renda fixa, mercado de câmbio, tem várias aí, em ações, que é mais comum em um negócio, né? Ou ainda abrir uma empresa própria, tem várias coisas que você pode fazer com o seu dinheiro, de não querer só colocar ele na poupança, ou ainda investir em outras coisas de risco tão alto. Então todos apresentam um retorno, claro, um risco também, né? Tanto alto ou baixo, dependendo das suas ações. O que você quer investir? Igual aquela moda que teve ali há pouco tempo, que ainda tem, que são aquelas moedas
bitcoins lá, né? Que a galera... Eu conheci aluno meu que saiu da empresa, recebeu um bom dinheiro e ele queria investir tudo em bitcoins porque estava num valor muito alto, estava tranquilo, e um amigo dele estava incentivando ele um monte. Falei, cara, você já tem uma idade já certa, esse é o seu capital, como você saiu da empresa, tu recebeu todo o seu dinheiro. Pô, invista na poupança ou compra alguma coisa rentável, mas não investe nessas coisas que você não conhece. Não é porque um colega disse que é legal que você vai entrar nessa só porque ele disse. Então, para você investir num negócio assim, você tem que conhecer. Para especialista, não um colega, porque certamente ele ia perder todo o dinheiro dele. Porque quem está ali são pessoas realmente que manjam da coisa. A galera é bem ligeira. E ele era do interior, coisa e tal, então tirei ele de cabeça. Você que tá certo, sim. Aí ele falou que ia investir num negócio de grama, plantar grama e vender grama. Eu falei, aí tá beleza. É um negócio rentável, te dá mais trabalho, mas pelo menos você tá vendo dinheiro. Agora, Bitcoin você vê hoje e amanhã pode ser que não vê mais. Então só quem entende disso nisso que deve investir nesse mercado. Quem não entende, sai fora porque vai sair no prejuízo. Falando agora de taxas de juros no mercado, onde que a gente se encontra, né? Ela está em todos os produtos, está em todo instante da nossa vida. Então essas taxas de juros, ele está presente em tudo, né? Na verdade, aí, nas cobranças, nos empréstimos, nos investimentos, tudo tem uma taxa, depende de como você vai negociar. Então ele representa o custo que o dinheiro tem entre o contexto dessa negociação. Também, claro, a inflação, que é uma variável que tem também a taxa de juro nela mesma. A inflação, por exemplo, é quando o preço aumenta, aí o poder de compra ele precisa acompanhar. Isso quer dizer o quê? Se a inflação aumenta, os produtos todos estão aumentando, mas o salário do funcionário não, quer dizer, ele não está acompanhando. O nosso salário a cada ano que passa está ficando mais desvalorizado. Isso está ocorrendo? Com certeza. Se você for comparar o que você comprava no mercado com um salário mínimo há 10 anos atrás, você enchia 2 carrinhos mais ou menos de compra, bem tranquilo, te sobrava dinheiro para você fazer alguma coisa com a família ainda. Hoje em dia, com um salário mínimo, impossível você encher meio carrinho quase. Então, para vocês verem que a inflação comeu todo o nosso dinheiro, não acompanhou o mercado, nosso salário. Isso quer dizer que o poder de compra nosso está diminuindo. É isso que está acontecendo aqui no contexto da comparação. E ainda a gente tem a estabilidade. O que é? O preço não tem uma variação, ele está estável, próximo ao zero, está tudo tranquilo, não está subindo nem descendo, está fixo, então a gente já tem uma programação mais fácil de se programar. E tem a deflação, que é o quê? A queda do preço, né? E realmente isso é difícil acontecer, mas pode acontecer também. Por exemplo, por não ter procura, oferta e procura, todo mundo está ofertando, então não tem ninguém procurando porque encontra em qualquer lugar. Aí dá a deflação, você tem que vender o preço abaixo do mercado para desovar ele. Então aí isso acontece um pouco no contexto da deflação. Beleza? Tem um UNI aqui que ele traz a taxa de rendimento da aplicação em dinheiro, né, que é menor que os juros pagos. Então ele traz aqui do cheque especial. E tem as famosas ações. O que são as ações? A sociedade, por exemplo, de ações. Quanto maior a quantidade de ação, maior a participação acionista que uma pessoa pode ter na empresa. Para a gente poder entender um pouquinho, ações da Petrobras, ações de câmbio, ações de várias empresas que geralmente a gente encontra nas casas de câmbio para poder adquirir, né, essas ações e ter uma participação do lucro da empresa. Tem muitas pessoas que vivem desse tipo de investimento. Ele dá certo? Depende do que você vai investir, dá muito certo sim. Então essas ações que a gente está falando, tem tanto de capital aberto, que são as ações negociadas mais publicamente, corretores nas bolsas de valores, como a gente está acostumado a ver em filmes ou na televisão, na internet principalmente, pode estar nas mãos de pessoas que você não tem nem ideia, desconhecidas, né? São investidoras anônimas, geralmente, conseguem negociar pela bolsa de valores aberta e livremente. E tem também o capital fechado,
já é um grupo de pessoas mais distintas, pode ser em família, numa corporação, ela é fechada para o público em geral. Então essas negociações, elas podem ocorrer entre os membros, os grupos da própria empresa, geralmente é um capital fechado, pode ser familiares, como eu tinha comentado aqui com vocês, entre irmãos, coisa e tal, que um quer comprar uma parte da empresa do outro e assim vai. Temos também a ordinárias e normativas. O que seria isso? É as ações que dão direito ao voto nas assembleias, elas têm as participações dos resultados econômicos, mas também não têm direito preferencial no recebimento. Paga a galera primeiro que estão na classe A e depois o que sobrar vai para eles. Essas ordinárias normativas. E temos preferenciais nominativas. O que elas diferem uma da outra? Que aqui ela tem preferência nos recebimentos dos dividendos. Então, se ela está só, por exemplo, de umas ações dessa empresa, o primeiro que eles conseguirem receber vai ser pagos esses acionistas, eles têm prioridade. Mas, por outro lado, eles não têm direito a voto dentro de uma discussão, de uma reunião. Eles têm que ficar neutro, não pode se opinar. Essa é a diferença de uma para a outra. Ali tem a parte do site, tá? Para vocês terem uma ideia da Bolsa de Valores ali da Bovespa. E ainda a gente tem a primeira linha, o Blue Chips, que é um grande volume negociado, que tem um monte de gente misturado, tanto de compradores quanto vendedores, que são volumes maiores, né? De multinacionais geralmente. E tem a segunda linha, que não é nem muito conhecida, que são as ações de menores valores, né? Não são muito negociadas ou não trazem muita presença para a gente se envolver dentro desse contexto aí. Assim, pessoal, a gente finalizou essa unidade. Como vocês viram, ele traz bem para dentro da parte mais contábil mesmo, né? E assim a gente vai conseguindo ver um pouquinho toda a situação, como vai emendando, as tabelas. Então as tabelas, elas ajudam a gente concatenar um pouco essas informações, e aquela apostila de contabilidade geral vem muito ao encontro dessa aqui. Aí dá para a gente ir entendendo um pouquinho o contexto geral e assim a gente vai retomando a nossa ideia. Então, meu povo lindo, hoje era isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Beijo no coração. Fui então, galera. Até mais. Tchau, tchau.